Bochecha sem Claudinho. Fred sem Bigodinho. Argentina sem o Messinho. A gente vai falar hoje, Frederiquinho Caldeira, sobre daqui a pouco. A gente não sabe quando que vai ser, porque ele deixou em aberto, mas daqui a pouco despedida de Messi da seleção argentina. E aí, para essa brasileirada que torce para a seleção vizinha, rival, e que muita gente, inclusive, patrulha porque não deveria fazer isso, a gente vai falar se essas pessoas devem ficar preocupadas ou não, Frederico. Marcelindo Beckler, um abraço para você. É Marcelindo sem bícepsinho, né? Poderia entrar nessa rima aí, né? Pode ser também. Pode ser também, sem trícepsinho, e aí você pode seguir adiante com a anatomia que você quiser, mas tome cuidado, né? Porque são 11 horas da manhã, de uma terça-feira, então não comece tanto assim. Cara, é aquele tipo de coisa que, enfim, batendo naquela tecla mais uma vez, cara, eu lembro de você entrando ao vivo, falando disso, tem uns 5 anos, que você estava sentindo que estava acabando o Messi no Barcelona, né? Agora é o Messi na Argentina, e dá aquele pesar realmente, quando gênios, quando ícones, e são poucos como o Messi na história do futebol, começam a se despedir. Já se despediu em solo argentino e colocou em dúvida se vai para a Copa do Mundo, mas se eu tivesse que palpitar, eu imagino que a Argentina vai sim com o Messi para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, que aliás é a casa do Messi, não precisa nem se movimentar tanto assim como quase todo idoso. Depois da vinheta a gente desenvolve esse assunto. Então, Marcelindo, vamos dar uma olhada primeiro. Eu acho que para que a gente tenha pano para manga para o programa de hoje, a gente pode começar já a projetar a Argentina sem o Messi. Primeiro porque foi assim em um número razoável de jogos, desde o título no Catar, e porque possivelmente será assim dentro da própria Copa do Mundo, né? O Messi pode ir, mas ele pode não jogar todos os jogos, enfim, a gente não sabe as condições físicas e tudo mais, então a Argentina já está ensaiando um pós-Messi, e a gente primeiro tenta olhar para os números aqui para ver se o time piora sem ele e quanto que piora, e se piora tanto assim ou nem tanto. A Argentina sem Messi na era Scaloni são 23 jogos, 17 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, 49 gols pró, 10 gols contra, 78% de aproveitamento. Um aproveitamento bastante decente, né? Sim. Se a gente pega os números totais do Messi pela Argentina, só para a gente ter ideia, são 194 jogos que ele fez, ganhou 122, perdeu 29, empatou 43. Vamos pegar o que é a Argentina pós-Copa de 2022, esse ciclo da Argentina vivido para a Copa de 2026. A Argentina fez 32 jogos no total, ela ganhou 25, empatou 3, perdeu 4. O total da Argentina, com Messi ou sem Messi, é de 81%. Com o Messi em campo foram 22 partidas, ganhou 17, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Fez 42 gols, tomou 8, o aproveitamento de 82%. Com o Messi sobe 1% o aproveitamento da Argentina. Sem ele, 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas. Obviamente, precisa ter uma muito boa aptidão para matemática, um aproveitamento de 80%, Fred. Pois é, então sobe 1% com o Messi, desce 1%, tá na margem de erro aí se a gente for olhar estatisticamente. Pegando só os jogos que valem, então eliminatórias e Copa América, excluindo os amistosos desse pós-Copa, são 24 jogos, de um total de 32, 17 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 40 gols marcados, 11 gols sofridos e 75% de aproveitamento em jogos oficiais. Com Messi, sobe para 76. Sem Messi, desce para 71. Aqui a gente vê que em jogos competitivos, de fato, desce um pouco mais sem ele em comparação ao total de jogos da Argentina. Sim. A sensação que eu tenho é que o time caminha sem ele, tá? A gente vai falar aqui sobre os outros jogadores, o que tem. E eu acho que caminha sem ele porque a Argentina é um time. Teve algum momento, por muito tempo, que a Argentina girou toda em torno do Messi, só que não conseguia fazer ali um sentido de time de futebol. Isso fez com que a Argentina tivesse grandes jogadores. Eu acho que argentinas que perderam Copas em 2010, até 2006, que o Messi ainda era muito garoto, mas que perdeu em 2010, 14, 18, talvez individualmente fosse melhor que a que ganhou em 2022, que vem de ganhar 2 Copas Américas também.
e que chega como uma das melhores seleções, assim, um top 3 de seleções, por ser um bom time para a Copa do Mundo. Então, quando você tem um bom time e você tem uma cereja do bolo como o Messi, eu acho que fica mais fácil de você lidar com a ausência dele. O problema é que antes quando você tinha uma cereja e você não tinha bolo. Então ficava muito difícil que fizesse a diferença ali, porque não era um bom time de futebol. Hoje, Fred, o time base é Dibu Martínez, Molina, Otamendi, Cuti Romero e Tagliafico. Paredes, De Paul, McAllister e Thiago Almada, Messi e Julián Álvares. É um bom time? É um bom time, mas que se você listar esse time para alguém que parou no tempo em 2021 ou em 2022 no pré-copa, essa pessoa vai olhar para esse time e falar, cara, de maneira alguma que isso aqui é um time potencialmente campeão do mundo, ainda que tenha o Messi e tudo mais. E hoje você olha para vários desses jogadores no futebol de clubes, muitos deles estão eclipsando, né? Assim, olha o Paredes, olha o Tagliafico, o Molina. Então, assim, tem pelo menos quase metade dos jogadores de linha que no futebol de clubes não conseguem render tanto assim, mas chega na Argentina e esse time funciona, né? E peças importantes no banco, como aí, né, do campo da defesa para cima, né? Montiel, Acunha, Lo Celso, o Nico Paz, o Mastanto Ono, o Simeone, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Então, assim, cara, você olha para esses jogadores individualmente, não tem tantos jogadores vivendo o auge técnico e físico, como por exemplo a seleção da Espanha, você olha para a seleção da Espanha, tem vários que estão vivendo o auge ou algo próximo disso. A Argentina parece que ela se encontra quando de fato se encontra. Se encontra enquanto futebol, quando se encontra fisicamente para jogar os jogos. A sensação que eu tenho é que se a gente for pegar só jogadores, a Argentina fica atrás do Brasil, algum empate nas laterais, mais ou menos. O Brasil acho que ganha da Argentina em zagueiros e em quantidade também, porque se a gente pega o zagueiro reserva da Argentina, é um zagueiro do Olympique de Marseille, agora me falta o nome dele. Não vou lembrar. Acho que a Argentina ganha em centroavante do Brasil, ou Julián Álvares ou Lautaro Martínez, melhores que o João Pedro, assim, mostraram mais por mais tempo do que o João Pedro. Perde em pontas para a seleção brasileira, tanto que não joga com pontas a Argentina, né? Joga com 4 meio-campistas e 2 atacantes. Então, assim, fica atrás do Brasil, fica atrás da Espanha, da França, da Inglaterra e da Alemanha. A Argentina... Peça por peça, né? Peça por peça, se a gente for pegar os jogadores, a Argentina eu acho que talvez seja top 5 do futebol mundial. E eu tô falando talvez porque se bobear numa dessa, a Holanda passa. E talvez ainda tenha mais alguma, assim, que... Portugal, por exemplo, esqueci de falar aqui de Portugal, tá vendo? Eu sou horrível em top. Portugal passa a Argentina. A Argentina é um top 8. Com todo o respeitinho do mundo. Mas assim, o Rodrigo De Paul é muito melhor na Argentina do que ele era no Atlético de Madrid e do que ele é agora no Inter Miami. O Cuti Romero e o Otamendi, por mais que eles sejam importantes pro Benfica e pro Tottenham, eles são muito melhores na seleção. O Dibu Martínez nem se fala. Nem se fala. Continua ganhando prêmio de melhor goleiro do mundo, porque aparentemente ele é o único goleiro do mundo que seja minimamente votável para ganhar algum prêmio. As laterais da Argentina, assim, são jogadores de times de segundo escalão e não são jogadores de destaque nos seus times. Mas tem um grande jogador que é um camisa 10, que é o melhor e tal, não sei o quê, aos 37 anos. Sim. Você tocou num ponto aí que eu acho que pode ser interessante. Não tem pontas, né? E a Argentina não joga com pontas. A gente não tem tantos meias criativos como a Argentina tem e forma, né? Você olha para essa nova molecada, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais deles, tem muito jogador que ele é feito para jogar por dentro, né? Os nossos são feitos para jogar por fora. Você acha que isso também faz parte do porquê a Argentina funciona melhor como um time também, ou não tem tanto a ver assim? Eu acho que não, porque antes tinha ou o Messi, ou para jogar por ali teve, se a gente for buscar muito lá atrás, o Ortega, mas chegou a ter Verón, Riquelme, mais outros jogadores que jogavam nessa... Aimar, outros jogadores que jogavam nessa posição de 10 e que a Argentina não jogava bem, apesar de ter esses jogadores.
Eu acho que é porque o Scaloni conseguiu dar um sentido de time muito importante para a Argentina. Se a gente pega o Tagliafico e aquela participação que ele teve numa live, num podcast, alguma coisa, logo depois do 4-1 no Brasil, sem o Messi, e ele fala como que o Scaloni preparou o time, porque o Brasil ia num 4-2-4, um 4-4-2 com 2 pontas pelos lados e tal, e onde que eles construíam superioridade, como é que eles faziam para roubar a bola e tal. Pô, é cada jogo preparado pensando no adversário, no detalhe. Tanto que a gente vê esse time mudar muito. Durante a Copa de 2022 mudou muito a seleção da Argentina, porque o Scaloni é um técnico que consegue adaptar muito ao estilo do jogo do adversário e aí potencializar a Argentina e diminuir o rival que ele tem pela frente. Nome por nome não é. Sim. Assim, nome por nome é top 8, na minha opinião. Fica entre os 8 melhores e do quarto para baixo. Mas como time, é muito bom. Acho que por isso talvez não dependa tanto do Messi. Porque isso, o time funciona. Isso que já se despediu do Di Maria, né? Assim, já tem um baque, cara, o Di Maria é um dos melhores jogadores da própria seleção, da própria geração. Assim, poucos jogadores entregaram tanto para a seleção. O Di Maria da Argentina é maior do que o Di Maria de clubes. Ele é enorme para a seleção argentina e sem ele ainda não há uma sensação de que a Argentina está capenga, assim, o Di Maria. E ele deu uma entrevista para TIC, a televisão argentina, que é muito boa. TIC. Como é que é? Você sabia que é um joguinho de palavras? Não. A sigla é TYC, né? Isso. E quer dizer TIC. De dizer? Como TIC, como te fiz, esportes. Te fiz? Te fiz, esportes. Já fez esporte hoje, Fred? Que esporte é esse? Pois é. Pronto, já tenho mais uma metáfora para usar aqui. Então, cara, o Di Maria deu uma entrevista muito bonita em que, no meio da entrevista, ele fala que ele daria um contrato vitalício para o Scaloni pelo que ele fez com essa seleção da Argentina. E ele fala também um pouco do que o Tagliafico falou e do que você estava trazendo aqui, de ser um cara muito atento aos detalhes e que se você não estiver 100%, você não joga. E se ele faz isso com o Di Maria, se ele faz isso com o Messi, se ele faz isso com o Lautaro, o Mastantuono, o Nico Paz, o Almada, eles vão crescendo, e o Julián Álvares já é um jogador, né, mais experiente, sendo que ele era moleque 2 anos atrás, já com essa mentalidade e com essa ética profissional mesmo, né? Então, passa muito, né? Passa muito por ter esse bolo, passa muito pelo padeiro Scaloni. Sim, é um treinador que modificou completamente a cara tática, mas também a confiança, né, da Argentina. A Argentina chegou à Copa do Mundo de 2022 com mais de 30 jogos sem perder. Tinha perdido aquele jogo para o Brasil em 2019 no Mineirão, semifinal da Copa América, depois não perdeu até perder da Arábia Saudita, o que não abalou a confiança do time. Pois que passou com dificuldade pelo México, aquele gol do Messi de fora da área e tal, e depois foi crescendo. Eu não coloquei aqui no time base ainda o Enzo Fernandes. Tô lembrando aqui do gol do México e tal, porque eu peguei a escalação do jogo contra a Venezuela, e o Enzo estava fora, acho que está lesionado, né? Isso. Então estava fora. Ainda tem mais um jogador muito importante por aqui. A gente está falando do Messi, de um jogador de 37 que jogará a Copa do Mundo e completará 38 anos durante a Copa do Mundo, porque ele é de 24 de junho de 87, é do signo de Câncer, portanto. Então, um jogador de 38 anos e que será substituído por alguém. E a gente tem, Fred, hoje, o Franco Mastantuono, um jogador de 18 anos, que eu lembro que a gente fez algum programa aqui falando, é um nome difícil de falar. Só que ele é tão bom que rapidinho a gente aprendeu, né? Eu não tenho mais nenhuma dificuldade, é impressionante. Deu um mês essa dificuldade. Uma grande revelação do River Plate, tem o Messi como grande ídolo, já jogou ao lado do Messi na seleção também na partida contra a Venezuela. Tem o Thiago Almada, esse a gente conhece muito bem, jogou no Botafogo, jogou no Lyon recentemente, acabou de ser contratado pelo Atlético de Madrid. Se for juntar o que ele fez entre Botafogo e Lyon nos últimos 1 ano e meio por aí, 46 jogos, 5 gols, 6 assistências, não são super números, mas é um jogador que passa muitas boas sensações. E tem o Nico Paz, jogador que é da base do Real Madrid, chegou a fazer gol em Champions com o Real Madrid, foi contratado pelo Como da Itália, que na temporada passada participou de 14 gols pelo Como e que nessa temporada já fez um jogaço contra a Lazio, chamando muita atenção pelo gol, pelo drible, pela assistência que ele deu naquela partida. São 3 candidatíssimos a substituírem o Messi quando ele não estiver
e que podem ajudar esse sentido de time da Argentina a continuar muito forte. O Nico Paz, o Tottenham estava atrás dele, batendo na porta do Como, e no fim das contas tem uma cláusula de recompra do Real Madrid, né? Então já se projeta o Nico Paz voltando para o Real Madrid na próxima temporada. Essa certamente vai ser a última dele no Como, no futebol italiano. E ainda tem o Echeverri, né? Que é do Manchester City, emprestado para o Bayer Leverkusen. Ele estreou, o Guardiola colocou o Echeverri, que chegou no meio da temporada para jogar pela primeira vez com a camisa do Manchester City, só numa final de Copa da Inglaterra, que o City perdeu para o Crystal Palace, mas acabou não convencendo totalmente o treinador do City para ficar, e foi emprestado para essa bagunça que parece o começo de temporada do Bayer Leverkusen, já trocando de treinador. Vamos ver se o Echeverri consegue ter tempo de jogo e estabilidade para ver se consegue entrar nesse grupo já muito bem, não digo fechado, mas já muito bem ocupado, né, para a Copa do Mundo da Argentina. Jogador que no Mundial Sub-17 enfrentou o Brasil do Estevão, né? Isso. E que passou por cima da seleção brasileira. Acho que ele fez 3 gols naquele jogo, jogou demais. Teve uma chance pequena no Manchester City, assim como o Glauber. Assim como o Glauber. Que é agente de jogadores hoje em dia, tá? Opa. Fui pesquisar sobre Glauber. Tem uma agência de atletas. Faz um belo trabalho na região de Votuporanga, interior paulista. Perfeito. Parabéns aí ao Glauber, né? Assíduo na nossa audiência do Fred Beckler Explicam. Então, Já assim, teve mais espaço aqui no programa que no Manchester City, sem tá? nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Mas ele pode dizer que já jogou com o Manchester City. Isso para um agente de futebol fazer brilhar os olhos de pais de jogadores que estão começando, isso já é perfeito. Eu joguei no Manchester City. Ninguém pergunta quantos jogos. Não. Estatísticas, vitórias. 100% de aproveitamento. Pronto, exatamente. Tá tudo dentro de contexto, Marcelino? Tá, depois do Out of Context e Tem o depois resumo. no resumo, a gente vai finalmente responder se a Argentina Exatamente. vai sentir ou não a falta de Lionel Messi, que a gente está aqui falando de Glauber e não estamos falando de Messi. Exatamente, mas o resumo, ele às vezes precisa ser útil para o programa, e dessa vez a gente te segura, né, até o resumo, mas antes temos o nosso Out of Context. Messi é só um, mas novos Messis são muitos. Incontáveis jogadores já foram comparados a Messi, e eu fiz super reportagem aqui, que foi o trabalho mais fácil que eu consegui achar pela frente, que foi digitar no Google novos Messis, e aí apareceu uma matéria do diário AS, que está atualizada, é de agosto desse ano, que listou 17 novos Messis. Eu quero saber quantos você conhece Vamos lá. desses 17 aqui. Então, acho que passa-se o bastão, porque o último novo Pelé foi o Fred Adu, né? Eu acho que ele foi o último novo Pelé. Porque ele é antes Do Messi que o explodir. Lúcio Flávio fosse o Pelé branco. Isso é verdade. Também tem isso. Então o Lúcio Flávio foi o último Pelé. E aí eu tô tentando pensar quem foi o primeiro novo Messi. Não foi Então. o... Tá, vai lá. Você quer a lista? Eu quero ver se eu consigo adivinhar pelo menos uns 3. Tá. Tem o Ansu Fati. Ou ele não tá? Deixa eu ver. Bom, eu tenho certeza que ele vai estar, porque foi. Eu abri uma outra matéria antes e que o Ansu Fati estava. O Ansu Fati tem que estar. Nessa daqui ele tem que estar. Você sabe que eles não colocaram o Ansu Fati? Ih, então tem 18. Então tem 18. Então tem 18. Então se não tem Ansu Fati, eu já começo a desnutrir as minhas esperanças. Já tá errado. Exatamente. Vai lá, vai pra lista. Então vamos lá, ó. Assim, a maioria eu nem conheço. Lee Sun-woo, um jogador da base do Barcelona, foi conhecido como o Messi coreano, saiu do Barcelona e foi para a Itália. Tem o Gai Assulin. Você conhece esse? Ele foi para o Manchester City. Não conheço, tem que perguntar pro Glauber. Era o Messi israelita. Cada Aí país tem o teve próprio uma- Messi, então, né? Vamos por aí. Isso. O Guardiola colocou ele para jogar, estreou pelo Barcelona e depois ele foi para o Manchester City e aparentemente não teve uma carreira como a de Glauber. Não teve. Teve o Jean-Marie Dongu, jogador também da base do Barcelona. Esse daqui eu acho que era mais para Eto'o do que para Messi, mas está aqui na matéria do AS. Giovanni dos Santos, aquele mexicano. Claro. Eu não sabia que ele tinha sido comparado com Messi, mas beleza.
Pois é, o Giovanni dos Santos pra mim era mais Ronaldinho, até pela semelhança física. Chegou a jogar com trancinha e tal. Com cabelo grande, né? Verdade. Luca Romero, conhecido como Messi mexicano, Depois do Giovanni. depois do Giovanni. O Diego Lainez, esse daqui jogou no Brasil, se eu não estou enganado. Ele jogou no Betis e agora está jogando no Tigres do México. Eric Lamela, Claro. esse jogou no Tottenham, né? Fazia Fez gol de letra belíssimo pra caramba, gol de é. letra e tal. É o Messi argentino. É um Messi argentino. O Diego Bonanotte, Sim, que agora foi comprado Jogou pelo grupo no Brighton. do Chelsea. Jogou no Brighton, agora tá no Strasbourg. Jean Iturbe. Jean Iturbe é um argentino que era o novo Messi, mas ele acabou jogando pela seleção do Paraguai. Então ele é o Messi paraguaio. Iturbe, ele não jogou no Brasil, bicho? Ele jogou no Grêmio recentemente. Aí, ó. Ele jogou Porto, Roma, Bournemouth e recentemente estava no Grêmio, do 2023. Tá aí. Luan, Luan, claro. ex-Grêmio. A Eu não maior lembrava carreira de que- todos esses aí, tá? De todos esses aí é do Luan. sim, Rei da América. sim. Pô, É, o Luan ganhou uma Libertadores. exato. O Halilovic, isso aqui é um croata que veio para a base do Barça. Parecia ser muito bom mesmo. Não foi. Marco Marinho, alemão. Também não, né? Também não. Bojan. Ah, o Bojan, claro. Ah, mas o Bojan também, assim, não vale o Bojan como novo Messi. É, ele não era porque nem ele a era um mesma atacante posição. que jogou com o Messi. É verdade. E nem era a mesma posição. Né? Enfim, parece que se você pisou em La Masia, você já é metade novo Messi, né? Automaticamente. Takefusa Kubo. Claro. Também pesou em La Masia, esse aqui é o Messi japonês. Ou seja, dá pra fazer uma reunião da ONU de cada Messi. Só de cada novos país. Messis. Exatamente. Sim. Sotiris Ninis. Esse daqui era o Messi grego. Munir El Haddad, o Messi marroquino. E aí tem o Echeverri aqui como 17º, o Cláudio Também. Echeverri, o que a gente citou. Ele não é o E El eles Diablito, não acho que é citam, isso. ele Diablito. É. E eles não citam quem pra mim é o melhor novo Messi, que foi capa do Diário Marca, o Thiago Luiz, ex-Santos. Caramba, eu não lembrava que ele tinha sido capa do Marca. Foi capa do Marca. O Real Madrid negocia com o novo Messi. Ou com o Messi brasileiro. Com o Messi brasileiro. Faltava um Messi brasileiro. Não, tinha o Luan, já tinha o Luan, respeito o Luan. Já tinha o Luan. É. Faltava o Messi brasileiro. Thiago Luiz. Jogador que passou por 19 clubes. Santos, União de Leiria, Ponte Preta, 15 de Piracicaba, Bragantino, Mirassol, Chapecoense, Joinville, América Mineiro, Paysandu, Goiás, São Bento, Rayong, acho que é da Tailândia, Confiança, São Bernardo, Brasiliense, Cascavel e Operário Fred Caldeira. 44 gols na carreira do Messi brasileiro, que é menos da metade de gols que o Messi fez só em 2012. Mas eu também quero ver o Messi passando por esses clubes, quantos gols ele faria. Jogando no Confiança. Né? Não No Operário? No Operário. Não é simples, não. Não é simples. Exatamente. Agora, eu posso passar pro meu out of context, Marcelinho? Eu ainda quero só fazer mais um input Claro, aqui. vai lá. A gente trouxe 19 novos Messis. São os 17 da lista, mais o Ansu Fati, mais o Thiago Luiz. Isso. E ninguém ousou dizer que o primo do Messi, o Lucas Muni, seria o novo Messi. Ele é da família, cresceu com o Messi, tomou chimarrão junto e tal. E nem assim o Lucas Muni conseguiu ser chamado de novo Messi. E não tinha o Maxi Biancucci? Ah, era o Max Biancucci, que era Maxi primo dele, não o Biancucci, Lucas é Muni. esse? É esse, é. É, exatamente, não é, É o o Lucas Maxi Muni. Biancucci. Bom, fica aqui também a nossa homenagem ao Lucas troféu. Muni. É o Max Biancucci, que também não conseguiu, tá? Também Tudo que eu não falei aqui do conseguiu. Lucas Muni, eu só tava confundindo os personagens. Também É o não Max conseguiu. Biancucci. Mas ele Tem uma tinha foto o do cabelinho, Messi. né? Tinha o cabelinho e tal. Tem uma camisa do Messi com a camisa do Vitória da Bahia, que o Max Biancucci levou pra ele. Fantástico. Fantástico. A internacionalização da marca do Vitória via família Messi. Cara, eu assim, me sinto até um pouco constrangido de ter que dizer que você errou uma informação, mas você disse que só tem um Messi. Não tem.
porque de acordo com o censo do IBGE do Brasil de 2010, nós temos 76 pessoas em território brasileiro chamadas Messi. E nenhuma delas sou eu ou é meu parente, hein? Exatamente, exatamente. Ou seja, 76 pessoas receberam o nome Messi, não foi nem Lionel, tá? Porque Lionel tem bem mais. Lionel tem 678. Para quem está curioso, é um site muito fácil e muito divertido de você navegar, chamado Nomes do Brasil, com dados oficiais do IBGE, só que do censo de 2010. Então tem muito tempo, tem muita coisa de lá para cá que não está computada, mas até o censo de 2010, 76 Messis, 678 Lionels, né, um pico de 129 nos anos 80 e um crescimento nos Brezola. anos 2000. Pois é, né? O pessoal deve ter querendo falar Leonel, mas o cara ouviu Lionel e foi o Lionel. Ficou isso mesmo. Apenas 112 Pelés, né? Um pico na década de 60 e depois dos anos 80 começou a descer. E aí, Marcelo, para concluir essa minha pesquisa aqui sobre, né, o nome do brasileiro, temos quase 113 mil pessoas chamadas Júnior. Ou seja, é muito mais fácil você ser um júnior, o que em teoria não deveria poder. Exatamente. Não deveria poder chamar São pessoas júnior. ilegais. Exatamente. É tanto júnior para pouco Messi. E isso mostra por que o futebol tá indo para onde tá indo. Exatamente. Como é que você se chama Júnior? Você não pode ser Júnior, você é Júnior de alguma coisa, você é Messi Júnior. Você não pode ser Júnior. Já explicamos isso aqui, mas enfim. E tem que reclamar com Mato Grosso, tá? Que é a União Federativa com mais pessoas chamadas Júnior. O que será que está acontecendo no Mato Grosso que ninguém está sabendo? Não, a denúncia para que... Será que o Júnior Juninho é de lá? Juninho Júnior? Juninho Júnior. Eu acho que a gente pode falar com a chefia, de repente mandar o nosso repórter Rodrigo Fragoso para apurar isso lá, né? Mandar ele para Mato Grosso para fazer essa reportagem. Tem algum Júnior na TNT? Não tem nenhum Júnior na TNT. Porque poderia ser que a gente mandasse algum Júnior, já pela familiaridade, ali criar algum vínculo, né? Vínculo para ir para o Mato Grosso apurar o porquê de tantos Júniors. E claramente aí vai ter uma família com 2 Júnior. Sim. Um pai e um filho Júnior, né? O que é um negócio que, nossa senhora, o cartório não poderia nem aprovar. Você sabe onde nasceram Sandy Júnior? Não sei. Interior de São Paulo. Acho que Campinas. Não foi Mato Grosso. Agora, você estava falando aí de Messi, que não é muito comum no Brasil. Fui até pesquisar aqui. Léo costuma ser um dos top 5 nomes mais comuns da Catalunha. Mas não é por conta de MC Leozinho? Não, e nem por conta de Leonardo, da ex-dupla Leandro e Leonardo. Uma pena. É o terceiro em 2023 e o terceiro também em 2024, perdendo para Mateu, filho de Messi, que é o primeiro nesses 2 últimos anos. Resumo. Fred Caldeira, no final das contas, a Argentina vai sobreviver sem o Messi ou não? Vai sobreviver sem o Messi, mas vai sentir muita falta do Messi, né? Assim, o interessante é que por muito tempo a Argentina teve o Messi, e aí eu vou tomar cuidado, mas vocês vão entender, mais como um peso e como um problema e um quebra-cabeça que não se encaixava do que esse Messi dos últimos anos, né? Muito bonito que a gente enfim tenha visto a coroação de um Messi mais argentino do que um Messi catalão na própria seleção, com o próprio povo e tudo mais. Mas esses últimos anos não são a maior parte da relação, né? A maior parte da relação teve muito mais conflito, teve aposentadoria e depois um reatar. Então, assim, o Messi dos últimos anos, ele é insubstituível, né? Como o Maradona foi insubstituível. Ainda que pós-Maradona, você vê a Argentina, o número de jogadores talentosos que a Argentina produziu entre Maradona e Messi é uma loucura. Não ganhou nada, como você já revisitou aqui no programa de hoje, mas a quantidade de jogadores que foram produzidos pela Argentina no setor ofensivo é uma loucura. E acho que vai continuar produzindo. A gente já trouxe aqui alguns dessa molecada que está vindo aí para tentar
distribuir esse peso. Agora, se continuar sendo um time, não vai ter um peso no novo Messi. Eu acho que o novo Messi ele vai estar distribuído entre Julián Álvares, entre Thiago Almada, entre McAllister, entre Nico Paz, mas tanto Ono, Etcheverry, etc e tal. Então isso é o principal, né? A Argentina talvez esteja no melhor momento possível para perder o Messi. Porque se perdesse o Messi anos atrás, poderia ficar um pouco sem pai nem mãe. E eu acho que, e aí é muito difícil que você tenha um júnior sem um pai, sem uma mãe também, então a Argentina ainda teria esse problema. Eu acho que é o melhor momento para perder o Messi porque a Argentina já ganhou. Se depois de não ganhar nada desde 93, se tivesse passado uma era do melhor jogador de pelo menos a sua geração, sem ter ganhado nada, eu falo, bom, então não vai ganhar nada nunca. Então, que tenha ganhado uma Copa do Mundo, 2 Copas Américas, já é alguma coisa, pelo menos, para tanto tempo, de tantos bons jogadores, incluindo o Messi. A sensação que eu tenho é que a Argentina não precisa tanto dele como jogador, precisa dele como vínculo e bússola para todo o resto. A Argentina ganhou a Copa América com o Messi fazendo um gol dando uma assistência. A Copa América de 2021 ele é muito importante, ele faz uma final muito ruim, para mim ele é o pior jogador em campo da final de 2021. Mas antes ele é muito importante em tudo. Até nos pênaltis, como ele vibra naqueles pênaltis contra a Colômbia e tal. O baila a hora, né? Falando com o Yerry Mina e tal, depois que ele perde o pênalti. Acho que ele é muito importante na campanha de 2021, a Copa do Mundo nem se fala. E depois na campanha da Copa do Mundo, da Copa América de 2024, eu acho que ele é importante por ser ele, por estar ali e tal. Inclusive o time ganha depois que ele se lesiona, né? Ele se lesiona, a Argentina joga toda a prorrogação, mais 25 minutos do tempo normal sem o Messi e vai ganhar com o gol do Lautaro no tempo extra contra a seleção colombiana. Então, assim, e ganhou do Brasil depois 4-1 sem o Messi. Eu acho que hoje a Argentina ganha sem o Messi. A Argentina consegue jogar contra bons adversários sem o Messi e se impor e fazer o que ela tem que fazer. Porque é um muito bom time. Só que quando ele sair, eu acho que tudo isso que está sendo construído pode ir esfarelando aos poucos, sabe? Cai muito peso em cima do Julián Álvares, cai muito peso em cima do Lautaro Martínez, e que se esses meias não assumirem, vai começar a faltar aquele jogador que faça tudo funcionar. Então, como o time hoje funciona, mas perder o centro de tudo, perder, na dúvida você olha para ele, sabe? Assim, aquele ditado argentino, na dúvida a bola sempre pro 10. Eu acho que isso vai fazer com que a Argentina perca muita coisa. É mais ou menos Portugal com o Cristiano também. Continua muito útil e tal, porque ele também é o norte para aquilo dali. Mas funciona como time. Então, se durante a Copa do Mundo o Messi se lesionar, não puder jogar uma partida, eu acho que hoje a Argentina é capaz de ganhar sem ele. Depois, para o próximo ciclo, vai ter que de novo se reinventar e achar de novo personalidade, achar um norte para ser um novo time de futebol. Há uma diferença entre você ganhar sem ele sabendo que ele vai voltar. Como atualmente, né? A gente pode jogar 10 jogos ali sem o Messi, mas ele vai voltar daqui a pouco e a gente vai jogar com ele, então o peso não é o mesmo do que a despedida definitiva, né? O que pode acontecer também, mais uma vez trazendo o copo meio cheio, é descentralizar jogadas no Messi, né? O que claramente não é um grande problema para a Argentina, mas às vezes é um problema para Portugal, né? Toda vez tentar buscar o Cristiano, isso pode acontecer às vezes para a Argentina ficar um pouco emperrado quando você sempre passa a bola para o 10. Isso pode desabrochar outros jogadores, né? Às vezes acontece, quando o grande destaque vai embora, outros viram destaques, porque antes eles estavam um pouco sujeitados à grande estrela principal e tem espaço e tempo com bola e responsabilidade mais distribuída para eles evoluírem. É isso. Frederico Caldeira. Até daqui a pouco, gente. Faça o favor de assistir os jogos com a gente e de assistir Fred e Beckler Explicam na próxima terça-feira às 11 horas também. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí, por favor, tá? Tamo junto. Valeu!